comecei a ver o programa, falei, caramba, muito legal. E isso, por que eu quero trazer isso? De vez em quando, passa alguns anos, eu trago isso de volta. Toda quinta-feira eu vou estar trazendo, são 6 temas ligados a isso, porque eu creio que isso vai facilitar muito, é uma palavra, mas é um estudo, vai facilitar muito para você entender quem você é e como funciona o propósito de Deus. Você está entendendo? É fácil de você se dobrar a isso e entender, caramba, é por isso que eu tenho que fazer, é por isso que eu tenho que obedecer, é por isso que eu tenho que seguir isso. Na quinta-feira passada eu comecei falando sobre padrões. Padrões, eu não sei se todos estiveram aqui, mas a palavra está gravada lá no nosso canal do YouTube. Até tem uma playlist sobre isso, que eu separei. Teste o seu cérebro, alguma coisa analisando a Bíblia, alguma coisa assim. Então, falei sobre padrões. Nós trabalhamos, nós reagimos através dos padrões, aquelas coisas que nós aprendemos e armazenamos. Eu até dei alguns exemplos só para clarificar as pessoas, né? Por exemplo, o que são os padrões que eu quero te dizer? Por exemplo, você já passou... Recapitulando só um detalhezinho, você já passou assim na rua e de repente um dia bonito, de sol, uma tarde, de repente com algumas nuvens assim, aí de repente a nuvem tem um desenho, alguma coisa assim, e olha lá, aí tu fala para a pessoa, olha lá, aquela nuvem lá não parece uma girafa, não parece um elefante, já viu? Por que não parece nada, cara? O teu padrão que guardou aquela imagem de um elefante, de uma girafa, é que quando você vê alguma coisa, aquilo faz lembrar um padrão que você tem guardado. Aquilo é a nuvem, continua sendo nuvem. Você vê, olha lá, está vendo um elefante, mas se não existisse um elefante na face da terra, você olhar para a nuvem e falar assim, é uma nuvem. Continua com o mesmo desenho, é uma nuvem. Mas como você tem um padrão, você fala assim, não é igual. Olha, eu não falei, por exemplo, eu não falei na quinta-feira passada. Mas você vê, me perdoe, não vou me entrar em polêmica, mas eu, nas minhas convicções, eu acho até engraçado quando as pessoas falam sobre o assunto de extraterrestre, ufologia, não sei o quê, disco voador. Eu acho engraçado sobre isso. Porque se você for ver, se você pesquisar, por exemplo, quando começaram a mostrar as fotografias do disco voador em 1930, 40, 50, sei lá, alguma... Você já viu os discos voadores como é que era? Parecia um prato virado de cabeça para baixo, com 4 luzes. Aquilo veio lá, não sei de onde. Hoje em dia, se você for ver alguém mostrar, eu vi altas tecnologias. O disco voador já não vê mais aquele prato de cabeça para baixo, aquele disco, não vê. Por que mudou? Está mudando de acordo com o nosso padrão também de tecnologia. Entendeu? Então, quer dizer que se os caras vieram de um outro sistema, sei lá o quê, longe pra caramba, né? Chegou até nós e a gente está dizendo que a tecnologia dele está avançando de acordo com a nossa? Entende o que eu quero dizer? Estranho, né? Esquisito. Você já viu também, quando fala pegaram um extraterrestre. Tu já viu o extraterrestre? Eles tentam mudar alguma coisa. É um cabeção, é uma mão grande, mas é igualzinho a gente. É como um ser humano. Só tem... às vezes, aí inventaram aquele negócio dos filmes, né? De alien, não sei o quê, aqueles monstros, aquela coisa. Mas é um padrão de terror. Pô, a gente tem que fazer uma coisa diferente. Mas aí vem o ET, um cabeção com olho, não tem o quê, com aquela mão. Mas tem mão, tem perna. É igualzinho a anatomia. Porque é um padrão que nós temos. E você já viu que o tamanho pode ser um pouquinho mais alto, às vezes baixo, mas é sempre o nosso padrão. É como se o planeta deles fosse igualzinho da Terra, volume, atmosfera. Porque eles chegam aqui, é legal, andam na boa, quase joga futebol com a gente, quer marcar um time contra aí, qualquer coisa assim. É tudo quase igual. Está adaptado, tudo direitinho. E a gente sabe que não é assim em outros lugares, a gravidade, mas porque é o nosso padrão. Para mim, eu não entro nessas polêmicas, mas é engraçado até isso. Esses são os padrões. E o que eu estava falando na quinta-feira é que como nós... qual é a vantagem do padrão? Mas Deus fez assim, pastor, fez o ser humano para adotar. É perfeito. E isso é bom, já que a gente pode ser enganado pelos padrões, os marketing, sim, a gente tem que ter cuidado, mas é muito bom. Em que sentido? Porque
a ciência fala que quando a gente trabalha com os nossos padrões, nós descansamos a nossa mente. Entende? Nós descansamos. Porque iria ser um desgaste muito grande para nós. É como você que conduz, né, dirige carro, lá conduz carro. Quando você começou, você tem que pensar. Aquilo, né, traria. Você até transpirava. Caramba, saía do carro, caramba, estou cansado de conduzir. Saiu da esquina até ali a outra. Porque você tem que olhar, peraí, tem o retrovisor, tem que olhar. E é a primeira. E, peraí, o carro, que carro. Não é a verdade? Porque você está pensando ainda sobre aquilo. Aquilo ainda não está natural. Depois que aquilo fica natural, você vai, conversa, manda, não sei o quê. Não sabe nem o que está fazendo, é instinto. Por quê? Já virou aquele padrão, currículo, rotina, entendeu? Então, isso descansa a nossa mente. Né? Eu, por exemplo, eu sou muito bom em errar caminho. Por quê? Porque, às vezes, a minha esposa, Cid, vamos para o Colombo? Vamos embora. Daqui a pouco estou vindo no... O que você está fazendo aqui na Reboleira? Eu peguei o caminho para a igreja, porque para mim já é padrão, é comum. Ih, caramba, estou pensando, peguei naturalmente conversando com ela, você também, naturalmente conversando com ela, porque a maioria das vezes a gente sai de lá, vem para cá, sai de lá para cá. Saiu de lá, parece que o carro é automático. Não é? Já aconteceu contigo? Ih, cara, o que eu estou fazendo aqui? Porque você está tão descansado que o automático... E você não erra, não bate, não faz nada. Por quê? É o teu GPS da cabeça. Esses padrões, isso descansa. Mas a gente tem que ter muito... Eu não vou voltar muito para a gente não perder tempo. Mas o padrão é isso. E hoje nós vamos falar sobre linguagem. Quer ver uma coisa? Quando você... vai visitar assim, um amigo, um parente, ou seu filhinho, quando nasceu, tem 4 meses, 3 meses, aquele fofinho pra caramba, você pega ele no colo. O que você faz? Qual é a tua reação? Não, mas o que você fala quando você pega a criança? O que você fala? Fala aí. Pega a criança, qual é a tua... Hã? O que mais? Você não faz... não faz isso? Não faz isso? Não faz... Por que e não ó, i, ó? É sério. Sabe por quê? Mas isso aí, olha só que interessante. Você acha, isso é mundial. Isso é mundial, sabia? Por que o é mundial? A linguagem. Nós estamos adaptados a uma certa linguagem. Porque em todas as línguas, sempre vai fazer uma conexão com mãe, mão, madre. Tem sempre uma conexão de um fonema, entendeu? Ama. Por isso que ligado ao quê? À maternidade. Aí você, será? É uma linguagem. Quer ver? Vai lá, por favor, Lino, passa para a direita aqui. Vê se você entende essa figura aqui. Lá em cima no software, você arrasta para cá. Isso, aí tá bom. Isso, pode, vai, mais. Agora se perdeu. Não, mais para cá, o ratinho aqui, sobe um pouco, sobe. Não, fugiu, pô. Não. Sobe um pouquinho. Aí, agora segura. Isso, arrasta mais para cima. Aí, beleza. Tá bom. Tá vendo essas duas figuras? Vocês estão vendo? Uma tem o nome de Taquete e a outra tem o nome de Maluma. Quem vocês acham que é a Taquete? Da estrela? A estrela? E Maluma? A da direita? Então, passa o page down aí. Acertou. Como é que você sabe? E o que tem a ver com o nome? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Porque ali, aquelas bordas aqui, daqui, mais arredondada, quando você fala Maluma, parece uma coisa mais... E Taquete é muito seco, bicudo, né?
Você já teve alguma experiência de alguém te apresentar uma pessoa e falar assim, mas você não tem nome de João, não, cara. Você parece mais Mário. Já teve isso? Pela feição da pessoa? São as linguagens. Pode tirar ali, são as linguagens. Tem até aquela brincadeira, se você chegar para uma pessoa e falar assim, deleite, 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 deleite. O que uma vaca adulta bebe? Não, água, não é leite. Pois. Mas por que você respondeu que é leite? Porque eu insisti na deleite, deleite, deleite. E a tua mente foi, e a tua linguagem tornou-se o quê? Deleite, deleite, deleite. O que uma vaca adulta bebe? Leite, não, é água. Quem bebe leite é o bezerro. Está me entendendo? Que coisa interessante. E por que tudo isso? A gente olha essas coisas engraçadas assim, mas a Bíblia trabalha sobre isso. A Bíblia trabalha sobre isso, né? Você quer ver outra coisa curiosa? Olha só, imagina que você tem uma empresa e você precisa contratar uma pessoa para o escritório, o lado comercial. Aí você pega um currículo que ele fala assim, a experiência do cara, ele começou a trabalhar desde muito cedo. A experiência. Empresa, CMS Empreendimentos, durante 12 anos. Uau! Né? Função, captador júnior de recursos higiênicos e alimentícios para consumo interno. Desenvolvimento de suas funções, logística, análise crítica de valores, checklist, contas a pagar, liderança de equipe e muita experiência em trabalho de escritório. Trabalhou também como sommelier, patissier arábico. Olha só. Você chamaria uma pessoa dessa para entrevista, olhando o currículo? Não é? Aí chamaram o sujeito para entrevista. Aí, eu vendo seu currículo aqui, me interessa para a gente. Então, vamos lá conversar, me explica melhor sobre o seu currículo, a sua experiência. O senhor diz aqui que começou a trabalhar desde muito cedo, desde os meus 10 anos de idade. 10 anos? 10 anos de idade. A empresa CMS Empreendimentos, né? É o nome da minha mãe, é Carla Mendonça dos Santos, CMS. Dona de casa, ela. E qual é a sua função? Captador de júnior de recursos higiênicos alimentíssimos para consumos internos. Sim, eu fazia compras no Pingo Doce para ela. Era a função dele. Peraí, logística, como é que é? Eu arrumava tudo no carrinho, direitinho. Era comigo mesmo a logística. Análise crítica de valores. Era dos preços. Eu tinha que... Minha mãe queria que eu analisasse os preços mais baratos, mais caros. Eu não podia... Ah, legal. Checklist das compras. Eu lia com a lista de compras e eu trazia direitinho aquilo, não faltava nenhuma. Contas a pagar também? Sim, eu fazia o troco direitinho. Se chegasse em casa com o troco errado, eu apanhava. Liderança de equipe. Eu pegava uns 2 garotos menores do que eu, começava a dar tapa na cabeça dele. Vamos embora, leva minha bolsa aí, vamos embora. Beleza, eles carregavam a bolsa para mim. E algumas experiências de escritório, Word, Excel lá em casa, eu cafucava lá o computador do meu pai, legal. Trabalhou também de sommelier patisserie arábico. Eu era atendente do Habib's, aquele. Aqui é o Arabi. Né? Ou seja, linguagem. É uma linguagem. Ele mentiu? Não. Ele só transformou a linguagem em algo técnico e elaborado. Ele realmente fazia tudo aquilo. E ele chamava aquilo de logística, contas a pagar, é o que todo mundo faz. Só que em uma escala diferente, numa condição diferente. Mas o que ele fazia para a mãe dele, as pessoas, os grandes profissionais fazem nas empresas. É ou não é verdade? Entende? São linguagens. Então, às vezes, nós somos levados a acreditar ou desacreditar de acordo com... O que é o marketing? É uma linguagem em que você compra coisas... Quando você chega em casa, caramba, eu comprei isso. Mas para que me serve isso? Aí você compra e deixa guardado. Na hora que você comprou, você foi bem convencido. Uau, eu não tenho isso. Você compra porque que não teve, mas não porque você precisa e tem utilidade. Você já reparou que você chega em casa assim, um dia eu vou arrumar minha casa, tem um entulho aqui, eu tenho que dar uma geral aqui na minha casa, aí começa a tirar um montão de coisa, de repente você,
Caramba, nem lembrava que eu tinha isso aí. Já pegou isso? Ih, caramba, olha que legal. Pois é, e você comprou. Se nunca fez falta, para que você comprou? Porque alguém usou uma linguagem muito boa para você comprar. É linguagem. Amém? É usar técnica de memorização. Não tem jeito. Você quer ver uma coisa? Vamos abrir. Abre lá em Mateus 26, 73. Mateus 26. Deixa eu ver se é isso mesmo. Espera aí. Mateus 26, 6, 9. Começa assim, dizer, Pedro estava sentado fora do pátio, uma empregada se aproximou dele e disse, também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse, não sei o que você está a dizer. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada que disse aos que estavam ali, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro, com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. E ele começou a praguejar e a jurar, eu não conheço esse homem. E naquela hora o galo cantou, conforme Jesus tinha dito. Olha só, o que acusou Pedro diante daqueles que estavam ali dizendo, você conhece, você conhece. Ele podia estar negando, ele podia, não conheço, nunca vi. Mas alguém chegou para ele e falou assim, mas o teu modo de falar é igualzinho a ele. Você está copiando a ele, é igualzinho, não tem ninguém. Você lembra ele, a tua linguagem, o teu modo de falar. Amém, amados? Como a linguagem ela tem um poder, e não somente a linguagem de fala, qualquer tipo de... Vocês sabem, nós sabemos hoje em dia que muitas técnicas de identificar um criminoso, qualquer tipo de crime, é através da linguagem corporal. Né? A entrevista, quando os caras fazem pressão, tem técnicas de perguntas. O cara faz uma pergunta agora, o cara nega, aí ele muda de assunto, fala até de fúria. Daqui a pouco ele volta com a mesma pergunta de forma diferente. Aí ele... Como a pergunta de modo diferente, ele já responde diferente da primeira resposta. Ele fala, peraí. Já viu o filme que o cara tá, a gente precisa pegar o criminoso aqui, não sei o que e tal. Olha, mas eu não estava no jardim. Mas quem falou em jardim? Aí o cara se entregou. Naquela de querer se defender, ele já se entregou. Mas ninguém falou em jardim. Está me entendendo? Existem muita técnica. Isso é o quê? As linguagens, a provocação. E a linguagem corporal. Tinha um filme, que eu não me lembro o nome, que era um detetive, um advogado, acho que era advogado, que ele olhava para a pessoa que é assim e tal, aí ele começava, por que você fez aquilo? Porque você cruzou a perna, porque você coçou, porque você olhou para a direita, porque você olhou para a esquerda. Psicólogo aqui sabe muito bem, melhor do que eu, sobre isso. A expressão, isso é uma linguagem corporal. Você quer ver como é que na Bíblia existem muitos? Lembra de Caim, quando estava preparando para matar Abel? Tudo aquilo. O que Deus? Deus se manifestou, chamou a Caim. O que ele disse para Caim? Caim, por que caiu o teu semblante? Por que você está carrancudo assim? A expressão de Caim não falou nada para ninguém, nem para Deus. Ele não tinha com quem falar. Mas Deus se manifestou a ele e falou assim, mudou o teu semblante, Caim. Por quê? Aí ele falou assim, não, estou legal, né? Aquele diálogo aqui que eu estou acrescentando. Ele falou assim, olha, onde é que... olha, aí o que Deus fala para ele? Caim, olha, o pecado está rondando aí a tua vida. Você tem que dominar. Deus já foi direto no assunto. É como aquele advogado de hoje em dia que fala assim, rapaz, tu está programando alguma coisa ruim, cuidado que Deus, olha, o pecado está rondando. Pô, mas você não está lendo a minha mente, mas a tua expressão e como eu te conheço vai mostrar sobre isso. Olha aí, a porta ali. Né? Tá. Amém ou não amém? Está entendendo? Então Deus fala assim, Caim no teu semblante, e o pecado está rondando, ó.
Domina, cara, domina, porque senão você vai dançar, cara. Quem vai dançar é você, não é teu irmão, não. Era uma linguagem de corporal que Caim estava expressando. Quando o anjo chega para Abraão, ele chega e fala assim, olha, você vai ser pai junto com Sara. Sara vai gerar um filho. Abraão, obviamente que ficou impactado com aquilo. Mas o anjo falou assim, Abraão, vem cá, por que Sara riu? Ela não estava ali, né? Mas por que Sara riu? Aí ela chegou e mentiu, né? Ela falou assim, não, eu não... Não mente, não. Você riu sim. Não, não ri, não. Você riu sim. Por que ela riu? Ela riu de engraçado? Ela riu de deboche, porque ela não acreditou. Ela riu de... Sabe aquele rio? Que boa. Para com isso. Que anjo é esse aí? Tá doido, pô? Você, mãe? Ô, Abraão, dá conversa para esse cara aí, não. É como se fosse isso. E o anjo falou, por que você está rindo? Não rindo de engraçado, não teve piada. Mas ela ironizou. Tanto é que a reação dela, a gente vê no diálogo, provavelmente ela mudou. Não estou rindo, não. Ela chegou sério. Não, riu, não mente não que você riu. Uma expressão. Quando a gente não tem fé, a gente tem uma expressão. Até de lamento. Né? Quando você recebe uma palavra, olha, vai dar tudo certo, você vai conseguir, você vai ficar curado. Se ela não tem fé, ela... né? Vamos ver, está na mão de Deus. Sabe aquelas palavras jogadas? A linguagem dela mostra que ela não tem fé. Pedro, quando passa, Paulo também, quando ele vê uma pessoa que... Lembra aquele coxo que Paulo olhou para ele? O que a palavra dele lembra? O que a palavra de Deus diz? Que Paulo olhou para o aleijado e disse, e viu que ele tinha fé. E Paulo foi até ele e não perdeu a oportunidade. Ele olhou e ele viu, pô, esse cara está me ouvindo. Ele está com uma expectativa muito grande. A reação dele é boa. E ele não perdeu. Rapaz, levanta aqui e anda. E ele imediatamente obedeceu a Paulo. E ficou e andou. Amém ou não amém, amados? Porque expressou uma linguagem para aquele que está pregando de fé, de acreditar. E nós expressamos isso. Nós expressamos isso. Muitas vezes, né, que a gente tem conversa, e a gente sabe que a pessoa até procura a gente, eu queria falar contigo, pastor, tá, pô, legal, aí a gente passa uma hora. Mas no final a gente, cara, mas você não falou o que você veio falar. Porque a expressão, entendeu? Mostra que ele está dando voltas, que ele não está ainda com toda a confiança, com a segurança e não sei o quê, mas sabe aquela coisa que você está conversando e você, uma hora conversando, e fala assim, cara, eu não estou entendendo nada que você está falando. Você me procurou para falar o que ainda não entendi, cara. Está faltando alguma coisa. Eu fiz, não está na nossa igreja, eu fiz gabinete, eu puxei a pessoa, cara, eu quero te ajudar. E a pessoa aceitou. A gente via que toda semana a gente vinha conversar um pouco. E eu falei, cara, tem coisa aí dentro que você ainda... Pastor, já te contei tudo, não tem nada. Tem, cara. Tem, porque o teu semblante, o teu aspecto é de prisioneiro. Você ainda está preso por algumas coisas. E conforme ele ia contando aos pouquinhos, lá da história, do passado, cara, pelo que você já me contou, tem coisa muito mais séria. Muito mais séria, cara. Busca, se você não está lembrando, se é um apagão, porque a nossa defesa, às vezes, do cérebro é esse, né? Cara, busca de Deus, manda Ele clarear isso, para que você possa mudar. E era cada história, sério, cada história assim, meu Deus. E eu falei, caramba, e quando a gente orava, ele, sabe, seco, não caía uma lágrima, não que eu quisesse, pô, chora aí, cara, não é nada disso não. Mas sabe aquela pessoa que, sabe, olha, é a mesma coisa, a pessoa, imagina, a pessoa chega, não foi isso, mas imagina, olha, eu vim aqui da rua, eu matei uma criança, dei tiro em outra, eu roubei um banco, não sei o que e tal, né? E eu queria que o senhor orasse por mim, eu queria pedir perdão a Deus, assim mesmo. Aí, tá legal, cara, você está arrependido? Tô. Imagina isso. Como é que você reagiria? Você ia orar, aí... O Senhor, perdoa esse homem aqui que matou ali a criança, não sei o quê, atropelou um velho, não sei o quê, bababá, bababá, bababá.
Aí ele, obrigado, pastor, obrigado. Aí foi embora. Você acredita que teve algum efeito aquilo ali? Não teve arrependimento. Essas coisas expressam. Essas coisas expressam. Então, amados, nós precisamos mesmo. Aí nós entendemos. Quando Deus fala assim, quebranta o teu coração. Se humilha. Deus não quer que você seja humilhado no sentido de você passar vergonha. Não. Ele está querendo assim, cara, quebra essa dureza. Porque o teu semblante não é de arrependimento. Quando João Batista, ele começa a batizar no Jordão, o que ele fala para aquele raça de víboras? Porque ele sabe que é um montão de frieza, um montão de gente que não tem menor coração, não está entendendo nada. E o que ele fala? Vocês precisam mostrar frutos de arrependimento. Ação. A linguagem de vocês tem que ser outra a partir de agora. Não pode ser essa mais não. Tem que mudar, cara. Quebrantamento. Se você está dizendo que crê, então muda. Muda. Você não pode chegar aqui, quando a gente fala no louvor, caramba, algumas pessoas que lá no mundão, na juventude, ia para as festas, discoteca, festa de rua, não queria nem saber se estava dançando certo, se não estava, se estava cantando bonito, não estava, não queria nem saber. Dançava com todo mundo. Aí vem para a igreja. A ilha glória. Parece que tem, sabe, mudou. Mudou. Se a gente foi liberto para Deus, nós temos que expressar essa linguagem de Salvador, que fomos salvos. Nós temos que expressar uma linguagem de crente. Amém ou não amém, amados? E a gente tem que se libertar disso, porque muita gente está prisioneiro ainda de alguns conceitos, de algumas coisas. É como até casamento. O casal às vezes se converte, aí quando se converte acha que... Não, agora a gente tem que... sexo é debaixo do lençol. Que isso? Aí virou tudo é vergonha agora, tudo é pecado. E não é nada disso. Não pode ser assim. A gente tem que ter uma consciência diante de Deus. Deus nos conhece, Ele fez muitas coisas para nos abençoar. E às vezes a gente expressa uma linguagem para Deus, não é nada disso. Davi, quando ele está trazendo a arca, o que ele fez? Ele pulava, dançava. Nunca tinham feito isso, nunca tinha feito isso. E ele vai, meu amigo, então pode descer um raio aqui, mas eu não vou segurar, eu não vou me segurar, porque eu estou muito feliz em estar trazendo a arca. Eu vou dançar para Deus, eu vou cantar para Deus, eu vou pular para Deus, eu vou tocar para Deus, eu vou fazer tudo para Deus, é para a glória de Deus. Era a linguagem de Davi. Quando Deus falou assim, achei Davi, um verdadeiro adorador, encontrei. E Deus continua, eu estou aqui ainda, achei Davi, nunca mais encontrei ninguém igual a ele. Caramba, cara, está difícil. Um montão de igreja, um montão de crente, um montão de instrumento, um montão de tecnologia, um montão de luz. Mas eu não encontro Davi. Davi não precisava nada disso. Ele expressava na sua linguagem corporal, nos seus cânticos. E é o que eu digo, interessante, né? Que enquanto ele estava sendo perseguido, preso numa caverna, estava escrevendo salmos para Deus. Isso era um adorador. E tem gente que vive, meu Deus do céu, a minha conta, e eu tenho que pagar a luz, não sei o quê, esquece de Deus, não adora Deus, não faz nada. Os problemas roubam completamente o coração e a mente das pessoas, esquecem da expressão. E Davi estava perseguido dentro de uma caverna, estava escrevendo salmos. Paulo, Pedro, numa caverna, numa prisão, escrevendo cartas de amor, de perseverança, e falando assim, vocês precisam perseverar, vocês precisam continuar acreditando na palavra, Ele é o nosso Salvador, e preso, sendo chicoteado, cheio de marca no corpo, ele falou, vocês precisam, escrevendo carta de amor. João preso lá numa ilha, escrevendo, olha, persevera, oh, filhinhos, filhinhos. Isso é um verdadeiro adorador. Quantos estão entendendo isso? Pode dar glória a Deus? Aleluia. A linguagem são coisas legais. Se você quer ver algumas parábolas, elas serviam também para os discípulos compreenderem melhor a mensagem de Jesus e seguiam o padrão, olha o padrão, que suas mentes adquiria em seu tempo. Quando Jesus fala, em Apocalipse fala assim, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei convosco. Você entendeu, não entendeu? Pô, legal. Mas, para aquela época,
o significado era mais profundo, era mais inteligível. Por quê? Porque antigamente, na época bíblica, as casas, as melhores até casas, eles tinham o que chamavam de varanda. Aqui era a casa e a porta não se dava para a rua direto. Às vezes tinha um quadradinho aqui, que era a varanda, e ali ficava o servo da casa. Um servo da casa. E a porta da rua ali, toda fechada. Não tinha olho mágico, não tinha nada disso. E quando alguém batia, era uma casa, né, de alguém com um poder aquisitivo melhor. Então, não vou deixar entrar qualquer um. Esse servo, que já era há muito tempo servo daquela casa, ele perguntava: quem é? Aí a pessoa falava: é o João. Pelo som da voz, ele identificava: eu conheço, é o João. Pela voz eu conheço. Aí ele abria. Mas se ele não conhecesse, não te conheço, não vou deixar você entrar não. Funcionava assim. Então, quando Jesus está falando o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, se você me conhecer e abrir, eu entrarei e cearei convosco. Estarei na mesa contigo. Mas quando Jesus bate, através da sua palavra, da sua linguagem, quando ele bate na porta do coração, da vida das pessoas, e a pessoa: mas quem é esse? Que palavra é essa? Que negócio é esse? A pessoa não abre o coração. Jesus não entra no coração da vida dessas pessoas. E isso foi o que ele quis dizer. E não é difícil, pode ser às vezes um pouco. O que ele quer dizer com isso? Mas na época isso foi mais fácil do que hoje, para entender. A mesma coisa, amado, quando Jesus fala assim: olha, sigam-me, falou para os discípulos, porque eu farei vocês o quê? Pescadores de quê? De homem, mas não se pesca homem. Mas ele usou a linguagem de que pescadores, porque ele queria transmitir para os discípulos como seria a vida deles. Aquilo que eles já sabiam, que era uma vida dura, que tinha que acordar cedo, que tinha que esperar o mar, que tinha que jogar rede, às vezes vem, às vezes não vem. Tudo aquilo que ele tem de experiência como pescador de peixe, ele fala assim: a mesma coisa vocês vão fazer, mas agora vão ser para pescar homens. Você entendeu, Pedro? Você entendeu, João? Você entendeu, Tiago? Filipe, isso aí. Pescadores de homem. Então, Jesus usava essas linguagens, as parábolas. Né? Outra coisa, aquela parábola do homem rico. Né? Pois é mais fácil, né, um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Hoje em dia, quem lê, que se converte hoje, começa a ler a Bíblia e lê isso, vai pensar que agulha é essa? Agulha de cozer. Não existia isso na época. Peraí, então como é que Jesus usa? Ele não usou, ele não falou dessa agulha. Nas portas lá de Jerusalém, né, para entrar nas cidades, existia, antes de entrar na cidade, muitos comerciantes passavam e tinham que pagar imposto, tinham que verificar, confisco. Então, existia lá nas portas dos mercados, existiam aquelas portas que eram assim, comprida, né? Por que era estreita? Era estreita. Porque, na verdade, os que vinham de camelo, os camelos vinham com aquele cesto do lado, né? Eles não passavam ali. Aquilo era chamado agulha. Eles não passavam ali. Que é para não passar. Peraí, tem que confiscar. O que você está passando aqui? Tem que pagar o imposto aqui. Então, eles eram obrigados, antes de entrar na cidade, tinha lá o cara que tomava conta, os cobradores. Então, eles tinham que arriar o cesto, olhar o que tem dentro, o camelo passa, eles verificam, passa o cesto, passa o outro, confiscou, pagou, coloca no camelo do lado de dentro e segue. Mas o que Jesus está dizendo, na comparação, que ainda é mais fácil, mesmo com aqueles seis, ainda é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha, que era uma coisa impossível aos olhos humanos, do que um rico entrar no reino dos céus. A comparação que ele faz é essa. Porque eles sabiam que era difícil. Cara, como é que um camelo que vem de fora vai passar no buraco da agulha? E mesmo assim o Senhor está dizendo que ainda é mais fácil, ainda é possível ele passar, mas o rico não entrar no reino dos céus não é. Você está entendendo? Linguagem. Essa é a linguagem, amados. Jesus, diante de Pilatos, Pilatos fala assim, convencido
de sua autoridade sobre Jesus. E esse disse assim: nenhuma autoridade tem se do alto não for dado. Como assim? Entenda como você quiser. Mas a autoridade que você tem, Pilatos, você é autoridade, mas você só tem porque do alto foi lhe dado. E por isso Jesus, entendendo o princípio, ele estava ali, respeitando a autoridade que estava diante dele. Porque ele era Jesus, ele sabia o que ele estava a fazer. Estou acabando. E a fé? Nós somos atraídos para o pecado e para tomar decisões erradas na vida pelos enganos que o nosso cérebro adota. Porque tudo aquilo que nós vemos, as propagandas, o que são as imagens, o que são, né, as conversas, tudo isso são linguagens, né, as cenas, as imagens, os filmes, os efeitos especiais, né, a sedução, a vaidade, tudo isso são imagens. O piscar de olho, entendeu? O virar a carinha, o rebolado, assim, tudo isso são linguagens. E que muitas vezes nós caímos nessas linguagens. Assim como muitas vezes deixamos de pôr a nossa fé em prática pela mesma razão inversa. Ou seja, como algo não está formatado em nosso cérebro, não conseguimos ver a realidade daquele fato. Sendo assim, a fé é o único meio de impedirmos este efeito em nossa vida. Por isso que diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, tem coisas que nós somos atraídos por causa de uma linguagem, por causa de uma informação, por causa de alguma coisa que está nos... Ou é o visual, ou é uma linguagem corporal, ou é uma linguagem verbal. Nós somos chamados a atenção por essas coisas. Amém ou não amém? Somos chamados a atenção. E o que nos salva, amados? Aí você vê como a Bíblia trabalha na nossa vida. Sabendo de tudo isso, Deus sabendo de tudo isso, o que Ele institui e o que Ele chama a atenção? Você vai vencer pela fé. O que é a fé? Fé, amados, a palavra de Deus diz o seguinte: o que é a esperança? Esperança é algo que você ainda não alcançou e que não sabe, mas que você acredita que vai alcançar. Está dentro da fé. Agora, esperança que você... uma coisa que você sabe que já é certa de você receber, não existe esperança. Você já tem certeza daquilo, já não é uma esperança. Esperança é quando eu tenho esperança de. Ou seja, você acredita, mas não está óbvio, não está certo de você alcançar, mas você espera alcançar. Então você coloca a tua fé. Então, amados, a linguagem, ela muitas vezes nos leva a tropeços, a erros, a decisões erradas. Porque, caramba, por que eu fiz isso? Caramba. O diabo trabalha com isso na nossa vida, usando linguagens para que a gente venha errar, tropeçar. Mas a nossa fé, mediante a palavra, e o que é a fé? Justamente é trabalhar acreditando numa coisa que você não tem certeza, mas obviamente direcionada, vem de Deus. Eu estou vendo uma coisa, a linguagem está me mostrando, está me convidando, está me direcionando para uma coisa, mas a palavra de Deus fala que aquilo eu não deveria te seguir, eu não deveria me dobrar, eu não deveria me submeter. Como é que eu tenho certeza? Porque a linguagem está me trazendo uma consciência, uma confirmação muito grande. A linguagem que estão passando para mim é uma certeza muito grande de que aquilo é bom. Quando ofereceram o fruto para a mulher, ela fala: é verdade, o fruto é bom, cheira bom. Passaram uma linguagem, a serpente passou uma linguagem. Olha o diálogo. É verdade que Deus disse que você não pode comer nenhuma fruta? Olha só o diálogo, uma linguagem. Ela fala: é verdade? Aí, não, houve exclamações, que é isso? Não é bem assim não, está equivocada, serpente. Podemos, só daquela ali, aquela. Ele não quer que você seja igual a ele. Como assim? Conhecimento, você não quer ter conhecimento. Uau, conhecimento, não tinha parado para pensar sobre isso. Conhecimento, é verdade. Você vai ser igual a ele tem, você não tem, ele não quer. Não é verdade. Aí comeu,
E não morri. Não te falei, vai morrer nada. Aí deu pro marido, lá pro Adão. Aí já era. Linguagem. Verbo. Tropeçou. Agora, se eles tivessem fé, olha, essa linguagem realmente está me convencendo. Mas Deus falou para não comer. Eu não sei o porquê, mas eu vou, pela minha fé, eu vou obedecer a Deus. Porque é melhor obedecer do que sacrificar, do que experimentar, do que avançar nas minhas convicções e nas minhas razões. Às vezes a gente não sabe o porquê. Mas, amados, a melhor solução para você vencer todas as coisas é colocar a tua fé em prática, em obediência àquilo que Deus falou. O que é para fazer, você faz. O que não for para fazer, não faz. Entendendo ou não entendendo. Independente da linguagem que chega até você. Independente das propostas, independente das visões, independente de qualquer coisa. Cuidado com os nossos entusiasmos, porque a gente fica entusiasmado com as coisas que a gente vê. É como criança, está chegando perto do parque, está chegando, está chegando. Não é assim? Eles pulam, vibram, está chegando perto da praia, olha a praia, o mar. Eu me lembro como criança que comecei a ir à praia. Uau! Eu queria logo... Meu pai, os mais velhos, falaram assim, não, vamos mais para lá, porque lá é melhor. Meu amigo, para aqui mesmo, que eu vou por dentro desse mato e vou mergulhar, não quero nem saber, a água está ali, está bom aqui. Cada minuto de carro era um minuto que eu perdia na vida de praia. Era assim com vocês? Não era? Pois é, cara. Entende? Então, às vezes, a gente é atraído à linguagem aquela. Quando alguém fala assim, olha, se arruma. Eu tenho até uma história muito engraçada para terminar. Pode vir, Anderson, por favor. Que a minha mãe era criança, meus tios, né? E um tio deles, né, já com idade, falou que tinha ganho um prêmio com dinheiro e que ia dar um presente para a família toda. E eles eram muito humildes. Todo mundo, caramba, domingo eu vou lá almoçar com vocês, a família grande, um montão de filhos, né? E eu vou lá levar o presente para a família. Família toda. Caramba, aí todo mundo se arrumou. Botou o melhor sapatinho, a melhor roupa e esperou o tio chegar com presente para todo mundo. Não é? Caramba, ninguém saiu, ninguém foi brincar. Aí tá todo mundo, aquela mesa grande assim, né? E o tio chegou e tal. Só que o tio chegou com nada na mão, com um envelope, com uma pasta. E todo mundo olhando assim, perguntando. Minha mãe contava, né? Que um perguntava ao outro. Ué, ele não ia trazer presente pra gente? E não trouxe nada, cara. Você viu ele chegar com bolsa? Não. E está todo mundo curioso. E todo mundo almoçou, aquela coisa toda. E todo mundo curioso. Cara, cadê o presente? Não pude naquela época, não pergunta pelo presente, não. Senão apanha. E todo mundo na mesa. Aí acabou o almoço, tiraram, bom. E aí o tio chegou e falou assim, olha, como eu falei para vocês, né? Eu vim aqui hoje porque eu recebi um prêmio, né? E eu lembrei de vocês, eu queria trazer um presente para vocês, né? E eu trouxe um presente para vocês, para toda a família. Todo mundo vai, né, aproveitar esse presente. E todo mundo. Aí, quando ele abre o envelope, ele tira. Sabe o que tinha comprado? Ele tinha comprado um jazigo no cemitério para a família. Perpétuo, um jazigo perpétuo, com o nome da família. Aí, caraca, comprou um jazigo perpétuo no cemitério. E todo mundo achando que era ser uma roupa, um presente, um brinquedo, alguma coisa assim. Não, era um jazigo. Olha, ninguém agora vai, todo mundo já tem um jazigo, a família toda. Amado, até hoje a família usufrui. Aproveita, aproveita até hoje. Já teve até briga por causa disso. Enterraram pessoas erradas porque pegaram emprestado e burlaram. Ih, já teve uma confusão do caramba. Para você ver. Mas todo mundo, a linguagem dele foi o quê? Eu ganhei um prêmio, vou levar um presente para a família toda. Levou ou não levou? É como o currículo do cara que queria um emprego. Então, às vezes, nós somos atraídos, vamos lá que a gente vai ganhar um prêmio. Realmente, ele falou, ele não mentiu.
Ele não mentiu, só que você foi com uma expectativa errada. São esses exemplos que às vezes é engraçado, mas que a gente cai na realidade da vida. Muitos erros, muitos pecados, muitas decisões erradas, eu tenho razão, eu estou certo, tá? Tá certo sim. Quando o filho pródigo falou para o pai assim, pai, me dá a minha parte da herança, ele não pediu nada de errado. Ele estava certo. Ele tinha uma parte, não tinha? Eu quero a minha parte da herança. E o pai falou o quê? Toma, meu filho. E ele saiu com a parte dele. Só que, ao invés de multiplicar na casa do pai, começou a desvalorizar. Foi gastando. Quando ele viu, estou trabalhando aqui, junto com os porcos, comendo bolotas, dando comida. Não, vou voltar para a casa do meu pai. E o pai se alegrou quando ele voltou. Amém? O que ele achou? Pô, eu estou com a minha razão. Eu estou com os meus direitos. Eu estou pedindo o que é meu, não estou pedindo mais nada de ninguém. É verdade. Isso aí, a tua expressão está certa. Mas, não é uma boa decisão. Então, às vezes, a gente está a ponto de tomar uma decisão e as nossas emoções nos levam. Eu vou falar aqui nas próximas, amado. Só para você ter uma ideia. Eu vou falar sobre vício. Como é que isso acontece na nossa vida, na vida de umas pessoas? Os vícios, todos os tipos de vícios. Eu vou falar sobre raiva. E vou falar sobre também intuição. Olha só, o Espírito Santo, né, quando age também. E compaixão. Tudo isso. E quando a gente vê na Bíblia essas coisas direcionadas para Deus, como Deus trabalha, é porque Ele nos preparou humanamente para que nós pudéssemos absorver, entender e praticar todas essas coisas. Só que o diabo sabe. E usa todos os meios também de uma forma inversa, enganosa, porque ele sabe que isso é da nossa natureza. Então, você está entendendo? Então, por que eu acho interessante isso? Para mim foi interessante. Porque a gente começa a entender, caramba, nós somos assim. Deus nos fez assim. E não tem nada de errado. Quando a gente aprende sobre os padrões, as linguagens que a gente pô, mas Deus fez assim. Fez, mas era para você absorver as coisas boas que vêm dele. Não que vêm do mal. Não é que vem do mal. Quando a gente for falar sobre vícios, sobre raiva, sobre intuição, você vai ver que Deus fez assim justamente para a gente poder aceitar de Deus as melhores coisas. Ele nos fez, porque se nós não fôssemos um ser preparado para isso, quando Ele falasse alguma coisa em qualquer sentido desse, nós não íamos fazer nada, não íamos entender, não ia poder responder a Deus à altura, porque, Senhor, eu não estou entendendo nada. Eu não sei o que o Senhor está dizendo. Quando eu falo, você quer ver uma coisa interessante? Quando eu falo assim para uma pessoa dentro do seu lar, na sua casa, a gente sabe que todos nós vamos morrer, né? Falecer. Mas quando a gente tem uma pessoa próximo de nós, a gente vai sentir, vai chorar, obviamente, e vai. Não existe remédio, não existe pílula nenhuma para tirar essa dor. Não existe. A própria Bíblia fala assim, você precisa curtir o teu luto. Curta mesmo, faça mesmo. Se derrama no teu luto, é um teu direito. Mas Deus não tem uma solução para isso. Não, sabe por quê, amado? Porque isso foi uma das coisas que Deus não fez para nós. Porque quando Ele nos criou para nunca separarmos. Nós não fomos preparados para aceitar qualquer tipo de separação. E sempre o quê? A união, unidade. Ele sempre quis ter a unidade. O Espírito Santo veio, Jesus veio e orou para que nós fôssemos um. Ele sempre trabalhou na unidade e nunca na separação. Então nós não somos um ser preparado para aceitar qualquer tipo de separação. E eu até brinco, dizendo o seguinte, você cria o teu filho e você quer que ele vá estudar em Londres, na Alemanha, nos Estados Unidos, as melhores faculdades do mundo, ou não é verdade? Mas o dia que ele pega a mala e vai, você chora. Ai, meu filho,
É como a filha, principalmente a filha, né? Você cria ela para ela casar, ter família, mas o dia que ela casa, o pai e a mãe parece que está no funeral. Mas você não trabalhou para isso? Você não quis isso? Eu quis. É ou não é verdade? É, amados. A mãe chora, porque ela está saindo, ela está seguindo a vida. Cuida dela, que o marido seja um bom homem, que seja que nem o pastor. Amém, amados? Nós não fomos feitos para nos separar. Por isso que o trabalho de Cristo é para que Ele venha nos unir. Então, nós, como seres humanos, nós fomos feitos e preparados para muitas coisas. E essas coisas nós precisamos observar que elas funcionam na perfeição. Na perfeição. Só que nós precisamos estar atentos. E não adianta a gente ficar culpando muitas vezes o diabo, a tentação. A gente vai ver isso, né? O diabo. Você consegue. A palavra tem respaldo na palavra de Deus. Tudo isso. Porque tudo isso que a gente lê, a gente vai entender, caramba, é porque nós fomos formados assim. Por isso que a palavra de Deus, os exemplos, os mandamentos, os ensinamentos de Jesus estão voltados para aquilo, porque Ele sabe quem somos nós. Ele sabe como Ele nos formou. Por isso Ele está dizendo, cara, faz isso, vai por aqui, seja assim, persevera, ora, continua lendo, lê. Pô, Senhor, eu já sei isso, lê, porque tem um trabalho. Jesus, ele não ia chegar para Paulo, pescadores, naquela época, a Bíblia, Paulo, vem cá, senta aí, eu vou te explicar. Sabe por quê? Porque no teu cérebro tem uma parte... A ciência não estava... Aí ele não ia entender nada. Mas quando ele falou assim, Paulo, Pedro, vou fazer você pescador de homens. Agora eu estou entendendo. Olha, aí levou ele, né, lá para aquele, lá em cima, né, em Cesareia. Aí falou assim, tá vendo isso aqui? As portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Aí eles estavam lá entendendo, estou entendendo tudo. Olha, eis que tua porta e bato, se você abrir eu vou entrar. Olha, é mais fácil o camelo passar no buraco. Eles entendiam tudo. Agora, se chegasse para eles, sabe por quê? Porque o universo teve não sei o quê, porque o teu cérebro, não sei o quê, o teu sangue, não sei o quê, porque os glóbulos... Não tinha nada disso. O teu DNA, o quê? DNA, você quer dizer Daniel. A conclusão deles ia ser outra. Hoje em dia, não. E daqui a 10, 100, 200 anos, outra linguagem vai acontecer. Para aquela época. Hoje em dia, mas até a gente pode usar uma comparação de ensinamento quando a gente fala de bit, byte, energia, eletricidade. Olha, mais uma vez, a Esther estava... Como é que é esse negócio? Deus veio sobre gente, não sei o que, o Espírito Santo, lá dentro, falando sobre o batismo do Espírito Santo. Aí eu lembrei, olha, por exemplo, você está vendo essa luz aqui? Como é que ela sente? Porque vem energia. E você já viu alguma vez a energia? Não, como é que você sabe que está ali? Mas se você colocar o dedo ali, você vai levar o choque por causa da energia. Ela existe, ela está ali e produz luz, mas você não vê. O Espírito diz, entende a comparação? Fica mais fácil de entender. A gente tem que fazer uma analogia, mas na época eles não iam usar... Olha, o que Jesus falou assim? Você vai para Jerusalém, fica esperando lá, porque vai descer sobre vocês o que é o Espírito Santo. O Espírito da promessa, conforme Joel profetizou, conforme muitos profetas, vai acontecer. Vão para lá. Eles fizeram o quê? Obedeceram. E pela fé, eles estavam na expectativa, na esperança, vai acontecer. Ele falou para mim, eu acredito nele. E com o coração aberto, o que aconteceu? Aconteceu aquilo. Sem ele saber como é que era. Quando ele chega para Nicodemos, mestre em Jerusalém, mestre, conhecia, ensinava as escrituras sagradas. Ele falou assim, você tem que nascer de novo. Ele, como é? Eu tenho que voltar para o ventre? Era a ideia dele, ele só conhecia aquilo. Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe, eu como velho. Eu não estou falando da carne, estou falando do espírito. Do espírito, Nicodemos. Você é mestre e não entende essas coisas? Olha a linguagem. Está
me entendendo, amado? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque entenda o seguinte, nós fomos feitos assim, para absorvermos tudo isso. Somos seres preparados para absorvermos tudo isso. Agora nós temos que filtrar. E o melhor sempre é obedecer a palavra de Deus. E pela fé. Entendendo, não espere muitas vezes você entender no seu racional. Obedeça, porque você vai sair vitorioso. Porque na tua obediência Deus age. Deus age. Amém ou não amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero orar por você, quero pedir que você feche os teus olhos. E você peça a Deus, ao Espírito Santo, com fé, que Ele venha te dar toda a sabedoria, todo esclarecimento, toda revelação, para que você entenda, para que você possa ver aquilo que muitas vezes você passa despercebido. Mas ore ao Senhor para Ele te dar sabedoria, discernimento. Isso é a grande diferença. Porque saber, ter inteligência, conhecer a ciência é uma coisa. Agora, discernir, o que é o discernimento? É você saber sobre aquilo que você está entendendo, se é bom ou se é ruim. Foi isso que Salomão pediu a Deus. Senhor, o que eu quero é discernimento para eu poder julgar o que é certo e o que é errado. Me dá discernimento de tudo que chegar até mim. E Deus deu a ele muito mais. Em nome de Jesus Cristo. Pai, louvado seja o teu nome, glorificado e exaltado. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez, em tudo isso que o Senhor está trazendo e preparando a tua igreja, Senhor, ó Deus, fazendo crescer com conhecimento, entendendo, Senhor, ó Deus, não somente dentro da teologia, Senhor, porque nós não somos excluídos, nós não somos apenas um ser carnal, nós não somos apenas um ser espiritual, nós somos tudo, Senhor, somos alma, espírito, carne, e tudo isso trabalha, Senhor, em conformidade, Senhor, e é importante que nós venhamos entender, Senhor, que nós, como seres humanos, fomos formados, Senhor, pelas tuas mãos com um propósito, em perfeição, com toda essa complexidade que a ciência muitas vezes ainda está estudando, e tem muitos anos ainda para aprender, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Mas o que nós entendemos até agora, Senhor, é que cada vez que a própria ciência avança, Senhor, ó Deus, nós vamos ao encontro da tua palavra, Senhor, entendendo tudo aquilo, como o Senhor trabalha sobre a vida do teu povo, Senhor, sobre a tua igreja, quando o Senhor fala de obediência, quando o Senhor fala de unidade, quando o Senhor fala de quebrantamento, de comunhão, de amar um ao outro, quando o Senhor fala de perdão, de misericórdia, Senhor, é porque nós fomos preparados para isso, e nós como seres, imagem e semelhança do Senhor, ó Deus, nós temos que tomar posse, porque ali está a nossa vitória, Senhor, e isso vem nos fortalecer a nossa fé, acreditando e chamando a nossa atenção. Senhor, abençoa o teu povo, Senhor, dê sabedoria, derrama sobre cada um de nós que está ouvindo essa palavra, Senhor, espírito de revelação, espírito de sabedoria, ó Deus, discernimento, Senhor, controle, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, autodomínio também, Senhor, para que a gente venha verdadeiramente, Senhor, ter domínio sobre todas as coisas e escolher sempre pela tua palavra, por mais que muitas vezes ela venha contra o nosso momento emocional, Senhor, as nossas razões, Senhor, as nossas dores, mesmo que venha ferir, mas Senhor, o bom, o certo é te obedecer, porque ali o Senhor está presente e nós seremos muitíssimo abençoados. Muito obrigado, Senhor, ó Deus, e liberta agora, Senhor, liberta o teu povo de qualquer linguagem, Senhor, tudo aquilo que temos recebido, Senhor, ó Deus, que temos levado a enganos, a decisões erradas, liberta o teu povo, Senhor, e dê força para decisões acertadas, para a glória do nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, e que no domingo nós possamos estar aqui, Senhor, ó Deus, vencendo tudo que nós temos lutado, Senhor, vencendo, Senhor, ó Deus, a preguiça, o sono, Deus, começamos a trabalhar, vencendo tudo isso, Senhor, vencendo tudo aquilo que o nosso corpo tenta impedir, a batalha que a tua palavra diz,
O apóstolo Paulo sempre falou que o corpo milita contra o espírito e o espírito milita contra o corpo. Aí está a razão de todas as coisas. E o espírito precisa prevalecer. Em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos e te glorificamos em nome de Jesus. Quantos podem dar um forte aplauso ao Senhor? E vamos louvar.